Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pauta com Propósito. E nesse mês nós vamos falar de um tema muito importante e muito necessário. Vamos falar sobre saúde mental, espiritualidade e prevenção ao suicídio. Esse é um tema que não é só sobre uma estatística, como muitas pessoas pensam. Esse tema está relacionado com pessoas, com vidas e com histórias, com famílias. Inclusive que eu tenho na minha família isso relacionado a esse tema e que eu sei da vivência do quanto, né, temas como esse são importantes serem tratados. Então, é exatamente por isso que nós vamos hoje fazer uma reflexão sobre esse tema e para cooperar com a gente aqui nessa jornada, tenho uma alegria de receber a nossa convidada de hoje, que é uma psicóloga, mãe, esposa e cristã. Então, ela vai nos dar uma visão desses dois lados da saúde mental, da espiritualidade e como isso pode nos ajudar na prevenção ao suicídio. Eu tenho muito prazer em receber Rosiane Leal, que eu vou chamar aqui de Rô carinhosamente. Rô, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Keila. Olá, pessoal. Então, como ela me apresentou, eu sou psicóloga, cristã, mãe e esposa. E estamos aqui para falar um pouquinho sobre esse tema que é considerado um tabu e é muito complexo a gente abordar, né? E fiquei muito lisonjeada pelo convite em poder transmitir um pouco de informação, mas acima de tudo falar um pouco sobre o quanto Jesus pode também auxiliar nesse processo. Como a Rô disse, esse tema muitas vezes é um tabu e é cercado por silêncio. Então, como no mês de setembro nós temos a campanha Setembro Amarelo, nós vamos tratar sobre esse tema aqui. A Rô vai compartilhar conosco tanto o olhar da ciência, né, como psicóloga, mas também em relação à sua fé, por ser uma mulher cristã. Como o relacionamento com Deus pode cooperar neste tema e auxiliar as pessoas, né, que passam por situações como essa, que são fatores muito importantes diante de situações de crises, né, relacionadas à saúde mental e também ao suicídio. Então, nós vamos dar início ao nosso bate-papo aqui. Rô, mais uma vez, muito obrigada, tá, pela sua presença, obrigada pela sua disponibilidade. Eu agradeço de coração, tá? Muito obrigada. E vamos começar com a nossa primeira pergunta, então. Para a gente entender de conceitos, inicialmente. Porque são temas muito falados, mas às vezes as pessoas nem sabem como definir de fato, né? Então, para a psicologia, dentro da ciência, como que se define, como que se compreende o suicídio em si? Então, vamos lá, né? Quando se fala de suicídio, as pessoas, elas acreditam ser um ato isolado, né? E não é um ato isolado. Ele é multifatorial, ou seja, ele envolve vários fatores, né? Psicológicos, sociais, culturais, existenciais. Então, eu costumo definir que, basicamente, o suicídio seria não só, assim, a pessoa querer matar, se matar fisicamente. É um querer tirar a dor daquela vida que ela está vivendo atualmente. Então, seria basicamente isso, né? É o que eu poderia definir em relação a suicídio. Certo. É interessante porque normalmente é realmente tratado como um caso isolado, né? Você falando sobre multifatorial, um termo que eu nunca tinha ouvido dentro desse tema. E quando a gente olha, né, como eu disse, na minha família, para quem me acompanha, quem conhece um pouquinho da minha história, sabe que na nossa família nós tivemos 2 casos recentes, né? O meu irmão faleceu em 2021, como eu comentei com você, né? A minha prima em 2023. E não é só um caso de suicídio, mas um caso de várias coisas, de vários fatores que levaram a este ato, né? Isso. Por isso que é importante essa fala, né? Falar sobre esse assunto. Então, esse momento é importante para a gente trabalhar
esse conceito de uma forma mais profunda, mais abrangente, né? Porque fica muito isso, como se fosse um ato isolado. E não é. Muitas vezes a pessoa não quer tirar a vida, aliás, ela não quer tirar a vida dela, ela quer tirar a dor da vida que ela tá levando. E isso não é só o ato de tirar, né? Envolve muitos fatores e que a gente vai discorrer um pouquinho sobre eles. Legal, muito interessante. Já ter esse olhar diferente, né? Eu particularmente nunca tinha tido esse olhar multifatorial, muito interessante. Em relação aos sinais de alerta, que é uma coisa também que a gente sempre fala quando se trata, né, de saúde mental, de suicídio, que podem ali indicar se alguém está a ponto de cometer um suicídio ou não, como ela está agindo, como identificar, mas também não só identificar, né, como intervir antes que a situação venha a acontecer e chegue nesse ponto. Sim. Porque, olhando da minha experiência, né, a sensação que eu particularmente tenho é um pouco de impotência e também de parece que eu falhei nesta identificação ou parece que eu falhei na forma de intervir. Então, como seria, né, esses principais alertas e formas de intervir para que outras pessoas possam estar mais atentas ou intervir de formas melhores, com mais sucesso nessas situações? Quando a gente fala de suicídio, sempre você tem a ideia de que é só, vamos falar assim, a tristeza profunda. Então, não, existe outros sinalizadores. Por isso que muitas vezes a gente ouve falar, nossa, mas aquela pessoa não tinha perfil, parecia que ela não ia cometer um suicídio, enfim. Porque existe outros sinais além da tristeza profunda. Então, é muito importante a gente ficar atento, né? E aí eu vou colocar alguns. Um dos é a mudança de comportamento. Então, por exemplo, uma pessoa, ela reagia dessa forma até ontem, vamos pensar assim. E aí, de repente, ela mudou esse comportamento. Isso já é um sinalizador de que algo está acontecendo errado, né? O uso abusivo de álcool e drogas, a impulsividade, a baixa tolerância à frustração, situações de perda, por exemplo, como luto. Então, assim, a pessoa, ela fica ela se isola. Então, o isolamento, a predisposição genética, né? Então, tudo isso, né, é sinalizador também. A gente precisa ficar atento, né? Nessas mudanças comportamentais, na tristeza profunda, na falta de prazer nas atividades que essa pessoa tinha, na mudança, eu falei já, né, de comportamento, a sensação de desesperança, de vazio, as falas também, que são muito importantes, né? Então, por exemplo, não quero mais viver, eu não vejo sentido na vida, eu quero fugir. Então, assim, são sinais de que alguma coisa errada está acontecendo. Né? O descuido também com a aparência, né, com a higiene, são tudo sinalizadores de que a gente precisa ali ter um olhar mais, né, preciso. Nossa, eu sempre vou anotando tudo, né? Quantos fatores, né? Me chamou a atenção muito aqui a questão que você falou da predisposição genética, que é uma coisa que eu também nunca tinha ouvido de outros lugares. Como que funciona isso, essa predisposição genética? Então, tendo casos na família e tudo mais, isso pode também ser um fator? Pode. Tanto para depressão, então, eu tenho alguém na minha família que tem depressão. Então, a chance da pessoa ter uma depressão, ela é maior do que alguém que não tenha, né? Não que isso vai ser certeza, mas existe possibilidades, existe chances. Entendi. Então, se existe, por exemplo, você precisa ficar um pouco mais atento quando a pessoa demonstrar uma mudança comportamental ou um desânimo, uma desesperança, né? E também, por exemplo, se você tem um histórico, né, na tua família de alguém que cometeu suicídio também. Então, são pontos importantes, né, que a gente precisa ficar mais atento. Sinais de alerta, né? E as pessoas, sabendo disso, já
é importante para que elas já consigam ter esse olhar diferente, né? Isso. Porque todos esses sinais, você foi falando, eu fui conseguindo identificar alguns sinais, né, que aconteceram com os meus familiares, por exemplo, a mudança de comportamento, né, como você disse, uma pessoa muito feliz e, de repente, ela tem uma mudança de comportamento brusca, isso eu consigo identificar, Sim. né, e que isso sirva de alerta para outras pessoas, porque... No meu caso específico, né, eu não tenho mais essa condição de ficar em alerta nesses 2 casos, mas eu posso ficar em alerta com outras pessoas ao meu redor, com outras pessoas da minha família, e você também, né, com as pessoas da sua família, com amigos, com pessoas que convivem com você. Porque quando a gente convive com alguém, a gente sabe como ela se comporta, né? Sim, então é muito... exato. fácil perceber essa mudança. Sim. Essa mudança, ela pode ser tanto brusca quanto... aos poucos progressiva ou normalmente Geralmente é mais brusca, né? Não necessariamente vai ser assim, de uma tão vez rápido, né? Pode ser por meses, né? Ali, mas não é algo que vai sendo progressivo. Tão longo o né? período. Não. Então, é fácil de identificar essa mudança, sim. né? O descuido com a aparência, por exemplo, né? E com a higiene também, porque uma pessoa que sempre tá ali se arrumando e de repente começa a deixar, né? Então, são coisas bem visuais que é possível identificar. E que você possa, então, ser essa pessoa para estar atenta, né? Ao seu redor, com as pessoas do seu convívio. Quer complementar mais alguma coisa? Não, sobre isso? Aí tem uma outra parte que fala como intervir, né? Sim, Você como até intervir nesses perguntou. fatores. Então, assim, existem esses sinais, e aí é o que eu falei, não é um ato isolado, né? Então, tem os fatores que vão colaborar para que isso aconteça. Sim. Né? E dentro de tudo isso, a pessoa vai dando sinal, e aí como você... e como família, como amigo... pessoa que não tem tanta proximidade, se você nota que houve uma mudança comportamental, em tentar abordar aquela pessoa de uma forma sutil, importantíssimo o ouvir, a escuta empática, né? Ela é muito importante, o ouvir sem julgar. E o que a maioria das pessoas fazem é ao contrário, né? Elas ouvem, como não estão preparadas para aquilo que você vai ouvir, porque geralmente dentro da psicologia a gente fala que quando alguém traz algum problema, né, então pra gente, o que é natural do ser humano? Se esquivar, fugir, não querer, né, porque é difícil você lidar com uma dor, é difícil você não, né? De uma outra pessoa. Sim, né? Ainda mais, né? Então a escuta empática, que é o ouvir sem julgar, esse é o primeiro passo. Falar abertamente sobre o suicídio. Então, como é um tabu e as pessoas têm muito medo de falar sobre isso, principalmente por ser algo de contexto cultural, né, onde é pesado falar sobre isso, então não fala abertamente, fala de uma forma sutil. Você pode falar abertamente, até porque essa pessoa vai se sentir acolhida, ela vai se sentir ali de uma certa forma... ela assim, não vai se sentir tão sozinha diante de toda essa situação. Então, falar abertamente, ouvir sem julgamento, incentivar ela a procurar uma ajuda de psicólogos, psiquiatra, incentivar a procurar uma fé, uma espiritualidade. Então, isso tudo é uma forma de que a gente pode estar colaborando, contribuindo para a vida dessa pessoa de uma forma, eu falo que qualquer um consegue fazer, né? Entre aspas, simples, né? Simples, que não vai te demandar tanto trabalho, Exatamente. né? E nem tanta informação, né? O ouvir sem julgamentos é importante, você não precisa de tanta informação, mas você precisa de preparo. Porque na maioria das vezes a gente não ouve, né? Aliás, a gente só ouve, a gente não quer compreender. Reforçando, escuta empática, como a Rô falou, não julgar ao ouvir essa pessoa, falar abertamente sobre o tema, sobre o suicídio com essa pessoa e incentivar ela a pedir ajuda de profissionais, de uma espiritualidade. Anota isso para você estar preparado e para você poder talvez salvar a vida de uma pessoa. Anota isso aí. Rô,
Você falou um pouco sobre tristeza, né? Uma tristeza profunda. Existe alguma diferença específica entre tristeza, a depressão em si e a ideação suicida, né? Entre aspas, desejo da pessoa se suicidar? Existe uma diferença entre isso? Sim. Existe, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas elas, uma pode levar a outra, né? Então, assim, a tristeza é uma emoção natural do ser humano. Então, todos nós vamos sentir tristeza em algum momento, né? Ou por decepção, ou por frustração, ou por uma perda, né? E a tristeza, naturalmente, ela vai passar com o tempo, ou com as mudanças que nós vamos fazendo, né? Em relação àquelas situações que está nos deixando tristes. Ela não traz prejuízo significativo para um indivíduo. Agora, essa tristeza, ela pode vir a de repente, transformar em uma depressão. Então, o que seria a depressão? Ela é um transtorno psiquiátrico, um transtorno mental. É uma tristeza profunda também, tem perda de motivação, tem perda de energia, falta de esperança, só que a depressão, esses sintomas, eles persistem no mínimo 6 meses, então são constantes, não é como a tristeza que vai passar com o tempo, tá? E então a depressão, basicamente isso, ela traz muito prejuízo, né? Então todo transtorno, independente de qual seja, ele traz muito prejuízo para o indivíduo. E a ideação suicida são os pensamentos mesmo de morte, né? Então, geralmente, uma pessoa que tem depressão, as chances dela ter, né, se ela não tiver um tratamento adequado, os pensamentos suicidas, é bem provável que isso aconteça. Uma coisa pode ir levando a outra nesses casos. Exatamente. E como que a gente pode reconhecer, conseguir entender, uma tristeza, isso é uma depressão, isso já está evoluindo para uma ideação suicida, para nós não minimizarmos os sinais. Porque muitas vezes dentro da minha situação, da minha experiência, eu vejo que talvez eu possa ter minimizado alguns sinais, achado que era normal, né? Por exemplo, no caso do meu irmão, ele era uma pessoa introvertida, que gostava de ficar né, no canto dele, não gostava de socializar. E muitas vezes, alguns sinais, eu falando por mim, achava que era normal da personalidade dele. Inclusive por profissionais também, né? Dizerem que era o jeito dele, que ele era assim, né? Que ele não era uma pessoa tão sociável. Então, como que a gente pode reconhecer isso e não achar que é normal algo que não é? É importante sempre observar a intensidade e duração do sintoma. Intensidade, né? E duração. Sim, então assim... Por quê? Por exemplo, você se isolar diante de o isolamento, ele nunca é normal. Você ser introspectivo, você ser introvertido é uma coisa, né? Um traço, né, ali de personalidade, mas isolamento a gente não pode normalizar. Então isso por si só já é um sinalizador de algo errado que está acontecendo, né? Agora, a importância, você perguntou, do que a gente pode observar seria a intensidade e duração. Como eu expliquei, uma pessoa depressiva, intensidade e sintomas dela vai persistir por 6 meses. Então, aí já, poxa, preciso observar. Não é só uma coisa que está acontecendo uma vez ou outra, ou é só porque ele é introspectivo. Não, existe todo um processo aí que envolve além disso. Então, intensidade e duração do sintoma. Certo. Intensidade e duração, fatores para observar. E interessante isso que você falou, que introversão é diferente de isolamento, para as pessoas também observarem esse ponto. Sim. Uma pessoa introvertida não necessariamente ela será uma pessoa isolada. Sim, não é. Quando ela começa a se isolar, não querer se relacionar com pessoas, então aí já existe a gente precisa pensar em algo a mais. Nesse primeiro bloco de 3 perguntas aqui, nós abordamos inicialmente o lado da ciência, né? Sim. As explicações de conceitos. E agora a gente vai entrar nos fatores de risco e proteção
para organizar, né, a nossa conversa, o nosso bate-papo. Então, em relação aos principais fatores de risco que você considera assim que aumentam a vulnerabilidade de uma pessoa ao suicídio, o que você considera como esses fatores? Tem muitos, né? E são muito importantes. Também são sinais de alerta, né? Então é importante a gente falar sobre. Um deles são os transtornos mentais. Então, uma pessoa que tem depressão, transtorno afetivo bipolar, ansiedade, o borderline. Então, as chances dessas pessoas, né, terem esse tipo de cometer, aliás, o suicídio é maior, né? Situações de luto, de desemprego, vivências de violência, traumas, abusos emocionais, físicos, sexuais, uma relação familiar conflituosa, discriminação de raça, cor, gênero. Então, tudo isso faz com que aumente as chances da pessoa de cometer um suicídio também. O isolamento social. Eu acredito que são esses os fatores de risco mais, assim, o uso também abusivo de álcool e drogas, uma pessoa impulsiva, uma pessoa com baixa tolerância à frustração. Então, são fatores que aumentam as chances dessa pessoa cometer o suicídio. Deixam ela mais vulnerável, no caso, para cometer o suicídio. É importante, quando você fala de tudo isso, uma pessoa já, quando tiver alguma coisa assim, procurar uma ajuda, né? Porque se ela não procurar ajuda nesse ponto, mais pra frente vai ser mais difícil dela conseguir procurar ajuda também. Então, identificou algum fator desse, já procurar ajuda seria interessante. Já fazer uma terapia para, né, vamos pensar, diminuir. Já que existe, como eu falei, a predisposição genética ou os fatores de risco aumenta as chances, né? Então, se eu entendo que eu tenho uma chance maior que as outras pessoas, então vamos tentar pelo menos diminuir isso, né? Vamos tentar procurar uma ajuda, falar um pouco sobre o nosso sentir, né? Os nossos sentimentos, e acredito que diminuiria essa chance aí. Eu sou suspeita pra falar porque eu amo a terapia, né? Que bom, fico amo feliz. A terapia. E assim, eu sou uma pessoa que tenho, no caso, né, na minha família, então eu posso dizer que eu tenho essa predisposição genética. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, tenho um pensamento muito acelerado, e a terapia, ela realmente é maravilhosa porque ela, né, ajuda a... Não sei como que eu posso dizer, mas assim, ela meio que estabiliza, né, algo que parece que fica tudo bagunçado dentro da cabeça. Então, é realmente aquela imagenzinha, né, que viraliza normalmente. Um monte de pensamentos assim, e ela consegue organizar aquilo. No meu caso, é dessa forma, né? Então, assim, é importante que as pessoas deixem um preconceito, né? Ou a sensação assim de não, eu não preciso, né? A gente precisa de ajuda. E que bom que nós temos pessoas para nos ajudar, né? Que bom que nós temos profissionais para isso. Porque a gente, quando o carro quebra, a gente leva o carro no mecânico, né? É isso. E quando a gente... as emoções não estão legais, estão ali, né? Te trazendo prejuízo, porque elas são boas, né? As nossas emoções. Mas, se você não trabalhar ela de forma adequada, elas vão te trazer prejuízo. Isso é com toda certeza. Por isso que tem que levar ela lá para manutenção. Igual o carro. E para você, Rô, quais são os fatores assim de proteção? A gente falou sobre os fatores de risco, né, que pode aumentar a vulnerabilidade para que as pessoas venham a cometer um suicídio. E quais são os fatores de proteção mais importantes? Coisas que fortalecem tanto, né, a mente quanto o emocional das pessoas contra situações tão graves a ponto de chegar a um suicídio. Então, o que as pessoas podem fazer para essa proteção? Primeiro, uma rede de apoio. Isso ajuda bastante, né? É a fé, a espiritualidade, né? O acesso à saúde mental, os vínculos afetivos e sociais, então o contexto familiar também. Então, tudo isso é fator de proteção. Quando você fala em rede de apoio, são pessoas de fato para
falar, para conversar, para compartilhar. Isso, para ouvir, para estar à disposição, né, quando precisa, para acolher, Tanto né? profissionais quanto pessoas ali do Sim. convívio mesmo. Pode ser do vínculo mesmo, por exemplo, de uma igreja, né, de um grupo de amigos, porque geralmente pode ser que a tua relação ali geralmente funciona assim, a relação familiar é um pouco conflituosa, não que é uma regra. Então elas não, né, elas se sentem muito sozinhas, muito desamparadas, né? E então a rede de apoio pode ser essas outras pessoas além da família. Além da família. E na sua experiência, além, né, do que a gente já falou, da escuta empática, do falar abertamente sobre a questão do suicídio, de incentivar a pessoa a pedir ajuda, o que mais os familiares, os amigos, essa rede de apoio pode oferecer para uma pessoa que está, né, com alguma situação de saúde mental ou do próprio suicídio, mesmo sem uma formação profissional, mesmo a pessoa não se sinta ali totalmente preparada, mas o que ela pode fazer, que atitude, né, ela mais pode fazer ali para ajudar nesses casos? Um dos pontos é não deixar a pessoa sozinha. Eu sei que é complicado, a gente compreende, né? Mas assim, a pessoa que ela tem a ideação suicida, nós como profissionais, como psicólogos, a gente até faz um termo de responsabilidade onde a pessoa, ou o pai, ou a mãe, ou o esposo, ou a esposa, ele vai ficar responsável por aquela vida, ele vai ensinar como se aquela pessoa tivesse perdido a autonomia sobre a vida dela, ou sobre os atos dela. Então, a partir daí, a gente esconde todos os recursos possíveis, né, que poderia a pessoa atentar contra a própria vida. Então, faca, lençol, coisas assim, sabe, que cadarço, os medicamentos. Então, às vezes a pessoa ela está em uso de medicamento psiquiátrico, ela não pode ficar com esses medicamentos ali, porque as chances dela fazer o uso é muito grande. Então, tirar todos os medicamentos e aí você vai ficar responsável em dar os medicamentos para ela. Então, um dos pontos é isso, não deixar a pessoa sozinha, ficar responsável por algumas atitudes e diminuir ali, tirar, aliás, tudo aquilo que você percebe, nota que pode ser um recurso, né, para a pessoa tirar a própria vida. E assim, tem também, vamos pensar que numa situação de emergência você não sabe como lidar, tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, 188, ou então levar até uma unidade de emergência, de pronto atendimento. Ali eles conseguem de uma forma tentar mediar essa situação. Existem profissionais disponíveis, né? Sim. É interessante você falar sobre tirar esses recursos, porque parecem coisas tão simples, né? Inofensivas, digamos assim. Mas a pessoa, quando ela está nessa situação, qualquer coisa para ela se torna uma forma, né? Volta lá no início, quando você disse que a pessoa quer tirar a dor daquela vida que para ela não faz sentido, então qualquer coisa vai servir como um recurso para ela. Isso. É importante ficar atento, porque às vezes nós, né, que estamos de fora da situação, a gente não acha que aquilo vai ser um risco, né? É só um cadarço, por exemplo. Isso. Mas para a pessoa pode se tornar uma forma dela tirar essa dor da vida que ela não quer viver. Então, que fique de alerta mesmo, porque isso muitas vezes não passa pela cabeça, né, das pessoas que estão de fora da situação. Sim. E agora entrando no nosso terceiro bloco, que é sobre a espiritualidade e a palavra de Deus como uma fonte de vida. Porque, como eu disse, né, a Rô, ela é psicóloga, então ela tem esse olhar profissional, esse olhar da ciência sobre a saúde mental, sobre o suicídio, mas também ela é cristã e, como ela já citou ali, a espiritualidade é um fator de proteção, né? Então a gente vai falar agora como é o nosso objetivo, né? O objetivo do nosso canal é isso, é fortalecer, é entender como o relacionamento com Deus, como a nossa fé pode auxiliar em diversas áreas da nossa vida, né? No mês de agosto nós falamos sobre a paternidade, então como Deus, como seguir, né, um coração de Deus ali, pode trazer uma paternidade mais eficaz, digamos assim, para os filhos,
como ser um pai segundo o coração de Deus, porque Deus é um pai, foi isso que nós falamos no mês de agosto. E agora, entrando nessa parte da espiritualidade, do relacionamento com Deus, nós estamos fazendo esse link com um tema que é fundamental, que é para a vida, né? Então, também aqui, seguindo a essência do nosso canal, seguindo o propósito da nossa pauta com propósito, nós vamos entrar nesse tema. E, Rô, no seu ponto de vista, né, psicológico, como que um relacionamento real com Deus, não a igreja, não a religião, sim, mas um relacionamento com Deus de fato, ele pode influenciar positivamente, tanto na saúde mental e até gerar algum sentido, gerar um propósito, né, meio à dor que essas pessoas sentem. Eu falo que, assim, a fé, a espiritualidade é um recurso de enfrentamento dessa situação, né, em relação ao suicídio e em relação aos outros transtornos também, né, é um recurso e ressignifica a vida da pessoa. O mais complexo é a pessoa chegar até lá, né? Por isso que eu falo que precisa começar lá na base, né? Assim, na família seria mais fácil, porque depois de uma certa idade fica mais, principalmente em meio à dor, existe esperança. Né? Então, assim, é complexo, mas é fundamental a espiritualidade. Primeiro, vamos pensar por quê. Porque quando você tem um relacionamento com Deus, você sente que tem uma companhia o tempo todo, né? Então, diminui ali a sensação de abandono, que na grande parte das pessoas ela existe, né? Que tem esses pensamentos suicidas, a ideação suicida. Então, diminui esse sentimento de abandono, esse vazio, gera um propósito, né? Então, através das leituras bíblicas, através das orações, isso te gera um propósito, além de diminuir a tua ansiedade, o teu estresse, né? O vínculo também, então fazer parte, por exemplo, de uma igreja, ali você cria um vínculo, você se sente pertencente àquele lugar. E aí tudo isso traz regulação emocional, traz autocontrole, se sentir pertencente é se sentir amado. Então isso ajuda muito. Então, como um todo, é de extrema importância. É interessante você falar que a gente tem companhia o tempo todo, né? E a pessoa sentir isso num momento em que ela se sente sozinha é mais importante ainda, né? Porque para uma pessoa que não se sente sozinha já é importante, né? Pelo menos para mim, saber que Deus está comigo o tempo todo, que Jesus está ali do meu lado e qualquer coisa eu falo, pai, me ajuda aqui, é maravilhoso, né? Eu tenho literalmente o meu pai do meu lado o tempo todo. Imagina para uma pessoa que tá com uma dor tão grande e que está se sentindo sozinha, né? Isso é fundamental. Sim, esse relacionamento profundo com Deus te traz, né, isso. Sente que tem alguém ali, né, que tem um pai o tempo todo com você. Então, é fundamental. Eu sempre incentivo essa procura mesmo por uma religião ou assim... o ideal, mais adequado seria, né? Procurar um lugar, um espaço, justamente para esse acolhimento, para esse direcionamento, para que a pessoa não se sinta sozinha, né? E aqui, no caso, ajuda dos dois lados, né? Porque eu até disse sobre o relacionamento real com Deus, para você saber que seu pai está do seu lado, mas a igreja em si também, né? Por conta dessa questão social que você falou. Isso. E quando a gente está junto, a gente é muito mais forte, né? As pessoas ao nosso lado acabam se tornando essa rede de apoio que você falou. Sim. Muito bom. Existem alguma pesquisa ou algum tipo de evidência que mostra isso, né, na prática, que a fé em Deus, a esperança, ela contribui para a prevenção do suicídio ou então auxilia na saúde mental de um modo geral? Existe alguma prova disso? Vários estudos. Fui olhar, né, a gente já sabe, sempre sai alguma coisa falando sobre isso, mas que mostra que as pessoas que têm práticas religiosas, independente da
elas fazem, né? Mas elas diminuem, né, a incidência de desenvolver ansiedade, depressão, por todos esses fatores que eu acabei de elencar, né? Então, aí melhora a regulação, você se sente pertencente, os vínculos afetivos e sociais, então tudo isso contribui para uma diminuição de ansiedade e depressão. Então, se você só acredita com provas, aqui está a prova. E tem vários estudos, é só ir procurar na internet que vai encontrar. Olha que interessante, muito interessante. Porque, às vezes, né, algumas pessoas têm um pouco de bloqueio, né? Tá falando isso só por benefício próprio ou porque acha isso. Mas não, é importante a gente saber que existem pesquisas, que existem estudos, que existem evidências. Então, se você é, né, uma pessoa que acredita quando tem evidência, então procure os estudos. Procurem essas evidências e entenda realmente, acredite que a fé faz a diferença. Que é válido para quem realmente precisa dessa certificação de que, né, uma comprovação. Uma comprovação. Muito bom. Falando da palavra, né, de Deus, da Bíblia ali que ele deixou para nós, a gente vê alguns personagens que passaram por algumas situações, né? A gente pode citar alguns: Elias, Jonas, Jó, coitado do Jó. Davi. Quantas situações, né? E esses personagens todos que a Bíblia nos traz expressam em algum momento um sentimento, assim, muito profundo, né? Um sofrimento emocional muito grande por algumas situações. E como que a gente pode aprender, na sua visão, com esses relatos que a Bíblia nos traz para lidar com os nossos próprios momentos de dor hoje? Porque a Bíblia ela nos ensina sobre tudo, né? E sobre os momentos de dor, ela também não poderia deixar, porque ela é perfeita, ela é completa, né? A palavra de Deus para nós. Então, como que a gente pode aprender com esses personagens aqui, que são alguns, né? Se você não conhece sobre eles, vai lá na Bíblia, porque vale a pena. Vocês vão ver que não é só a gente que sofre. Esses caras aqui sofreram muito. Exatamente. Eu fiquei bem reflexiva sobre isso, né? Porque é um ponto importante. E sai aí, foge um pouco daquilo que realmente, né, como psicóloga, enfim. É mais vamos falar assim, uma reflexão mesmo pessoal, tá? E que eu fiquei aí imaginando o que a gente poderia aprender sobre eles, né? O que deixou muito claro ali sobre o sofrimento de todos eles é que, aliás, que existia um sofrimento emocional profundo de todos. Eles deixam muito claro isso nos relatos bíblicos, né? Mas o que eles, eu acredito que mostra para nós, né? Que são homens de fé. E que, independente de serem homens de fé, eles sofreram emocionalmente. E não esconderam a dor. Porque as pessoas, elas, por a gente ser parte cristão, o que acontece muito? É como se isso não existisse, é como se isso não pudesse existir. Então, como assim? Eu sou uma pessoa que frequenta um templo religioso, eu oro, eu leio a Bíblia assiduamente, e assim, frequento todos os lugares ali que me oferece, e mesmo assim eu tô sofrendo emocionalmente, né? Como assim? E como se isso não pudesse existir. Então, o que as pessoas fazem? Elas se culpam, elas acham que, eu tô pecando contra Deus, eu sou uma pessoa culpada, e elas se afastam de Deus nesse momento, né? Porque, eu não sou digno. Lógico, a gente entende, né? Que, enfim, em relação a isso, os nossos pecados. Mas nesse momento ali, o que eles nos mostram? Que eles não se esconderam. Que eles não se esconderam, não tiveram vergonha, não usaram máscaras. O que eles fizeram com a dor? Levaram elas para Deus. Eles chegaram, eles se aproximaram de Deus, eles trouxeram Deus para caminhar com eles nesse sofrimento. Então, e transformaram, porque isso é a partir dessa humildade, porque todos foram humildes, né? A humildade da aceitação daquela dor e o não negar a dor
ter essa dificuldade em relação a ser humilde e a submissão a Deus. Né? Eu falo que quando você entende que Deus está no controle, até o teu sofrimento emocional, ele vai ser exposto de uma forma verdadeira, honesta, né? Então, eu acredito que eles todos nos ensinam isso, né? Sobre a aceitação dessa dor, mas não se esconder, né? Nessa dor e trazer Jesus para caminhar, trazer Deus para caminhar junto nesse processo, porque a partir disso, isso se transforma num testemunho, se transforma num propósito, e é isso. Nossa, é muito interessante. Esse olhar de não esconder, que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E aquele tá tudo bem vai virando um peso gigantesco. Sim. Que uma hora a pessoa não aguenta, né, mais. E aí chega naquele ponto de não quero mais viver essa vida. Isso. E assim, eu tava lendo, se eu não me engano, essa semana ou semana passada, novamente Jonas. E ele fala abertamente, né? Deus, tira a minha vida. Ele tem esse desejo. Então, como a Rô falou aqui, isso não é um pecado. As pessoas não podem olhar isso como um pecado. Mas sim, Deus, eu não tenho, né? Deus, tira a minha vida. Mas continuar ali pedindo para que Deus esteja com você, né? Porque esse pensamento, quando esse pensamento passa, né, na cabeça das pessoas, para que elas não se culpem ainda mais e não se afundem cada vez mais nesse buraco, né? Sim. E não aumentem mais esse peso que estão carregando, pelo contrário. E quando você falou sobre testemunho, né? Isso pode se transformar com Deus num testemunho. Isso. Eu olhei aqui para Davi, porque Davi, né, foi um homem segundo o coração de Deus. Sim. E ele, por diversas vezes, né, relata ali nos seus salmos sofrimento, a dor, né? Quando ele ficou, por exemplo, sem comer, ele não conseguia nem comer de tanto que ele estava sofrendo. Por causa do filho que estava doente, enfim. Então, todos esses são muito, realmente, assim, exemplos e eles não esconderam em momento nenhum, como você falou, que isso sirva de exemplo. Então, se você, né, está com algum tipo de dor, algum pensamento de não quero mais viver, se espelhe nesses homens aqui da Bíblia, né? Vai lá, lê a história de Elias, lê o quanto Jonas quis morrer, veja o quanto Jó, né, sofreu todo o sofrimento que ele passou, Davi, todos os sofrimentos que ele relata, a dor ali nos seus salmos, e veja qual foi o final da vida desses homens, veja como eles conseguiram ali com Deus ao lado deles, restabelecerem a sua própria saúde mental, porque na Bíblia não vai ter esse termo, né, saúde emocional ou saúde mental, ou até o suicídio. Mas você interpretando as histórias e entendendo, né, você vai ver que também está relacionado com a nossa vida. Então você pode sim tirar daqui dessas pessoas, desses homens, o quanto a fé deles foi importante e o quanto estar ao lado de Deus foi importante. Tudo isso que a Rô falou, né, a humildade, não esconder, né, não é feio estar com alguma dificuldade, estar com a sua saúde mental não tão legal, tá tudo bem, né, sobre isso, e eu preciso de Deus para me ajudar, e eu preciso de pessoas para me ajudar, eu não preciso esconder isso, não preciso ter vergonha, não preciso me sentir culpado ou achar que isso é um pecado. Muitas pessoas também se culpam por ter uma vida, entre aspas, assim, considerada boa, né? Eu tenho a vida perfeita e por que eu não tô feliz? Por que eu não quero viver essa vida? Isso, né? Muitas pessoas muito se culpam, comum, né? Muito comum. Isso acontecer. Porque elas acreditam que falta gratidão, né? Ai, falta gratidão, né? E não, né? Não tem a ver. Então, assim, o teu sofrimento emocional, ele não está condicionado às coisas que você tem, mas àquilo que você sente, né? E aquilo que você sente depende de vários fatores, como a gente colocou. Não é um ato isolado, não é assim, é só porque eu tenho dinheiro ou porque eu tenho uma condição boa, eu não posso pensar em morrer, né? Não posso pensar em me matar, não, porque não é um ato isolado. Vai depender de vários fatores, né? Culturais, sociais, psicológicos, existenciais. Então, assim, é um todo, é multifatorial. Então, não se culpe, não tenha vergonha,
né? Isso. Seja Uhum. humilde para procurar pessoas para te ajudar e que, inclusive na sua fé, né? Para que a sua fé te fortaleça, que a sua fé em Deus te fortaleça e que com pessoas ao seu lado você consiga transformar, né, esse sofrimento em um testemunho como esse aqui que a Bíblia nos traz. Em relação à comunidade cristã, Rô, quando as pessoas, né, pessoas que querem cometer suicídio ou que estão com dificuldade na sua saúde emocional, como a comunidade cristã ela pode acolher essas pessoas ao invés de julgar, né? Porque você já falou que isso acontece, ou então aumentar a culpa, aumentar o peso sobre essa pessoa que já está passando, né, por uma crise emocional ou por uma situação assim. Como a comunidade cristã pode agir nesse acolhimento? É um pouco, eu falo, é importante, aliás, é muito importante a gente falar sobre isso, até porque nós somos cristãs e a gente isso acredita, é pra gente também, né? Isso. Assim, o que é importante? Voltamos ao ouvir, né? Eu sei que é complicado porque existe vamos pensar assim, muitas pessoas ali dentro de um lugar, dentro de um espaço. É complexo você dar atenção para todas elas. Mas falar sobre, de repente, um assunto abrangente desse, dentro de um lugar assim, de um espaço, o importante é aquilo que eu te falei, é não trazer como um peso, né? Então, um peso espiritual, isso é pecado, isso é falta de Deus, olha, Deus ele é capaz de curar, ele é capaz de curar, né? Mas muitas vezes, assim, a gente acredita nisso e com toda certeza. Só que muitas vezes isso pode trazer um peso maior para a pessoa, porque e se amanhã eu sentir de novo? Ela vai achar que Deus não curou ela. Isso. E se amanhã eu sentir de novo e a vontade de me matar? Nossa, mas que filho eu sou? Eu não sou amado, eu não sou pertencente, ele não quer me curar. Por que ele não quer me curar? Então esse é um cuidado de tratar com esse assunto de uma forma tão abrangente, né? Eu acredito que falar, né, quando você falar publicamente sobre isso, tentar trazer como uma forma assim mais de acolhimento. Então, olha, se esse pensamento existe, né, em vocês, que nos procure, nos colocar, aliás, se colocar de uma forma mais aberta, mais para acolher mesmo, do que de repente, né, trazer assim como cura, sabe? Só trazer como cura. Mas primeiro ouvir, primeiro acolher, assim, primeiro tentar trazer essa pessoa para que ela se sinta parte, para que ela se sinta confiante, para que ela entenda que ali ela pode caminhar sem peso, sem culpa, né? Que ela pode ser validada na dor dela. E nós somos corpo, alma e espírito, né? Então, eu acho que quando você fala sobre o acolher, nós estamos fazendo o físico aqui que nós podemos. E quando nós oramos por essa pessoa, nós estamos interferindo ali e ajudando no espiritual. Mas também existe a alma que a gente pode ali falar para aquela pessoa, incentivar aquela pessoa a procurar um profissional, né? Incentivar ela também a fazer a parte dela. Porque Deus sempre pediu, né? Jesus sempre disse isso, que a gente precisa fazer a nossa parte e ele faz a dele. Então, eu acho também, eu vejo assim, não colocar como que a pessoa não precisa procurar um profissional. Eu já vi, né? Graças a Deus isso não acontece na nossa igreja, mas eu já vi outras igrejas falando que, né, esses profissionais não precisa, que não deveria existir, que as pessoas não precisam procurar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, porque Deus resolve tudo. E sim, Deus resolve, mas Deus pede para que a gente faça a nossa parte também, né? Então, graças a Deus, a nossa igreja, ela tem essa visão, tem esse acolhimento, mas que você, né, possa procurar um lugar assim para você, se você estiver se sentindo com alguma dificuldade, passando pela sua cabeça alguma ideação suicida, que você procure um lugar que vá te acolher, porque isso é muito importante. E que
as igrejas que é a comunidade cristã, quando eu falo comunidade cristã, não é só também a igreja, é nós como cristãos, né? Isso. Que nós como pessoas lá no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na rua, com os nossos amigos, nós possamos ter essa postura, né? Tanto a igreja quanto nós como cristãos. Que a gente também possa acolher, ouvir e não partir para esse lugar de pecado ou de julgamento e de peso, né? De peso, é. É isso, eu acredito que a gente como cristão, esse olhar de ouvir mais, de trazer essas pessoas para mais próximo, né? De não levar peso e tentar ali trazer ela mais para a presença mesmo, né? Então, conversar, uma conversa, trazer para casa, esse tipo, né, eu falo que de ações que nós muitas vezes nós não queremos, né? Então, aquilo que eu coloquei, e isso é uma condição humana. Então, a gente rejeita aquilo que tá mal, aquilo que não tá confortável, aquilo que vai te trazer um cansaço, um despender de energia. Então, naturalmente, você rejeita. Não, isso aqui eu não quero, né? Dá trabalho, difícil, né? Mas o verdadeiro cristão, ele não pensa nisso. Ele vai amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então, é isso. Principalmente em casos assim, né? Amar ao próximo, aquele que está ali precisando. Exato, independente de quem seja o próximo. É um desafio muito grande, mas muito importante na nossa vida cristã. E é o nosso papel, né? Sim. Rô, e assim, falando de alguns caminhos práticos, hoje, né, uma pessoa que ela esteja enfrentando pensamentos suicidas ou uma desesperança, todos aqueles fatores que você comentou, né, sobre os sinais de alerta, um vazio, sentindo que ela não quer mais viver, uma tristeza profunda, o que ela precisa fazer hoje, né? Se ela estiver aqui ouvindo, assistindo esse podcast, que passos ela pode dar para enfrentar essas situações? Primeiro eu falo que ela tem que reconhecer, né, que ela precisa de ajuda. Depois que você reconhece, de fato, de ajuda, aceita, entende, compreende que isso não é fraqueza, que isso não é falta de fé, que isso não é frescura, que isso não é falta de Deus, enfim, quando você reconhece tudo isso, vai procurar alguém de confiança, que você possa compartilhar sobre os seus sentimentos de uma forma honesta, né? Então esse é o primeiro, eu falo que o primeiro passo, procurar alguém para você conversar, porque a partir dali, né, essa pessoa vai caminhar com você, vai te incentivar, né, a procurar uma ajuda, procurar ajuda de profissionais, mas nesse momento muitas pessoas elas estão numa fase ali de negação. Então, elas se negam a procurar ajuda, elas não querem, porque a dor, o sofrimento emocional é muito intenso, né? Então, é complicado eu falar, olha, procura ajuda de um profissional. Eu sei que isso vai ser um processo, né? Então, a partir do momento que você reconhece que você precisa, que existe tudo isso aí, que você dessensibiliza, né? Você vai trabalhando em você, depois você procura alguém de confiança realmente que possa caminhar com você nesse processo. E aí, assim, as outras coisas vão ser consequência, incentivo a fazer um tratamento, a procura de uma religião, da fé, da espiritualidade, enfim, tudo que vem depois. E uma situação de emergência, procurar, né, liga no 188, no CVV, vai ter alguém ali que vai poder te atender, que vai poder te orientar. Esse reconhecer é o que muda tudo, então, porque a partir daqui, todos os outros passos vêm. Porque, como eu falei, muitas pessoas, elas se negam por diversos fatores, né, e elas se negam a procurar ajuda pela, realmente, né, a aceitação dentro do nosso contexto cultural, social, enfim, religioso, é como se fosse tudo isso que eu acabei de dizer. Então, como é difícil eu me reconhecer, né? Como é difícil eu reconhecer de fato que isso não é faltas, né? É uma condição que eu estou, né? É um processo, não é isolado, foram fatores que influenciaram. Então, isso é muito importante. E nós cuidamos de tanta coisa na nossa vida, né? A nossa saúde mental é uma que nós precisamos cuidar. Então, se nós cuidamos
da nossa casa, nós cuidamos dos nossos dinheiros, nós cuidamos do nosso corpo, nós cuidamos de tanta coisa, vamos cuidar da nossa saúde mental, né? Porque isso vai interferindo em todas as outras coisas e vai melhorando, né? Vai recebendo ali, como você falou, uma coisa leva a outra. Uhum. Então, vamos cuidar. Ai, tá acabando, infelizmente. Tá acabando. Pra gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Uma mensagem, assim, de vida mesmo. Pra essas pessoas que hoje podem estar aqui, né, assistindo e pensando em desistir de alguma forma. Uma mensagem, você deixasse uma mensagem, assim, baseada tanto na ciência, que é, né, a sua profissão, quanto também na palavra de Deus, que é a sua fé, né? Para alguém que possa hoje estar nesse lugar de dor. Primeiro eu quero agradecer, né, para encerrar essa oportunidade. É um privilégio poder falar sobre esse tema, né, que é, como eu coloquei, é muito tabu, as pessoas têm muito medo, e acredito que falar sobre a gente pode alcançar muitas vidas, transformar vidas, né, e trazer pessoas para reflexão, porque a reflexão leva à transformação. Eu escolhi um salmo que eu acredito que fala muito sobre isso, sabe? Tá no Salmo 34, marquei certo, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido, né? Então aqui ele deixa muito claro que ele está perto das pessoas que têm coração quebrantado, de espírito abatido. Ele não está te condenando por você estar se sentindo dessa forma. Ele não está te julgando porque você está com o coração quebrantado ou com o espírito abatido. Ele quer estar perto de você e ele quer mostrar para você que ele te ama, que você é filho, que você é amado, que você é precioso, que você foi cuidado desde quando você estava no ventre da sua mãe. Então não se culpe, né? Se você aí tá se sentindo mal, culpado, se cobrando porque, poxa, eu não deveria ter esses sentimentos, eu não deveria ter esses comportamentos, lembra de Salmo 34, 18, porque ele tá perto de você. Então traz ele para perto de você, porque ele quer caminhar com você, ele quer te dar dias de abundância, dias de esperança, e acredite, Jesus te ama. Independente de como estiver a sua saúde mental. Isso, exatamente. Se alguma pessoa, né, te julgou, te condenou, te colocou como um peso, como um pecado, entenda que quem está fazendo isso é uma pessoa e não Deus, né? E não o Senhor, porque a palavra dele, que ele deixou, a Rô acabou de ler pra gente, que ele está ali, perto, né? Então, não considere o que uma pessoa te falou como a verdade de Deus. A verdade de Deus é o que está ali na palavra. E ele quer que você esteja perto, né? E ele não quer que a gente esteja mal. Essa não é a vontade de Deus. Não, né? eu falo assim, só pra complementar. Fique à vontade. É bem importante a gente esquecer, né, e as pessoas que estão passando por esse processo, que os pensamentos, eles não são sentenças, né? A gente pode modificar, a gente pode trabalhar para que isso melhore, para que isso modifique, e não esquecer, né, do que Deus está falando, do que Deus fala na palavra, muito mais importante do que porque nós somos. Sim. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso. Então, é assim que ele quer que nós estejamos. E se ele quer, ir para ele, e aí ele vai nos ajudar em todo esse processo, né? Para chegar na vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Exatamente. Esta realmente foi mais uma pauta com propósito, porque é uma conversa de fato que tem um propósito, que é o objetivo, né, do nosso podcast. Não é conversar sobre coisas aleatórias e sem sentido, mas pautas que têm um propósito,
de transformar vidas, de ajudar pessoas. Então aqui a gente conseguiu hoje entender de uma forma muito clara, né, a importância de cuidar da mente, tanto falando em questão da ciência, quanto do quanto nós precisamos ter fé, quanto Deus pode ser um alicerce para esses momentos em meio a tantas tempestades que a vida pode nos trazer. E se você hoje, né, que está nos ouvindo aqui, está enfrentando alguma situação como essa, como a Rô disse, né, se você está pensando em desistir, lembre-se sempre, né? Você não está sozinho. Deus está ao seu lado. Existem pessoas que querem e podem te acolher. Existem profissionais. Se você não se sentir à vontade de falar com pessoas ao seu redor, existem profissionais para isso. Então, procure essa pessoa e reconheça, né? Por mais que pareça assim fácil falar, né? Como eu disse, a minha família e eu sou a prova viva do quanto situações como essa geram dor, né, em tantas outras pessoas. Então, que você possa reconhecer que isso pode ser transformado e que as pessoas que estão ao seu redor, elas realmente te amam, porque às vezes esse sentimento também, ninguém se importa comigo. Não, se importa sim. Então, que você possa se entregar o seu coração para que Deus cuide de cada uma das feridas que está no seu coração, porque o que ele tem para nós é vida, é esperança. Então, a Rô deixou aqui, né, um canal que você pode também, se não tem ninguém do seu lado, 188, certo? Isso. Para que você também possa, em algum momento, se você precisar, 24 horas é gratuito esse canal. E eu gostaria de agradecer mais uma vez você que ficou conosco até aqui. Rô, eu quero te agradecer mais uma vez pela sua participação, pela sua contribuição, né, com propósito realmente. Eu quero te deixar um presente de agradecimento, Rô. Que lindo. Muito obrigada. Um home spray da nossa marca Anjo de Luz Aromas. Que lindo. Muito obrigada, espero que você goste. Vou fazer um adendo importante aqui. A nossa marca, né, Anjo de Luz Aromas, ela nasceu, né, ela tem esse propósito, ela nasceu como no momento de dor, né, quando meu irmão faleceu por suicídio, em 2021. A minha mãe, né, como mãe, imagina a dor de uma mãe, né, em perder um filho de uma forma tão drástica, brusca. Meu irmão tinha 18 anos, então tinha uma vida toda, né, para viver. E essa marca, ela nasceu nesse momento. Foi realmente uma luz que Deus colocou ali na vida da minha mãe para que ela também não entrasse nesse processo, né, de tristeza profunda, de depressão e tudo mais. Então foi um instrumento que Deus usou ali para trazer a luz para a vida dela, chama Anjo de Luz, né? Porque realmente os nossos produtos, ele tem essa luz que Deus trouxe para a vida da minha mãe. E se você não conhece, entra no nosso site, tá ali, ó, anjodeluzaromas.com.br. Rô, espero que você goste, tá? Pode abrir para você ver. Esse é um home spray de flor de cerejeira. Que legal. Você pode espirrar na sua clínica, na sua casa, no seu sofá, na sua cama. Eu gosto de espirrar na cama na hora de dormir, é maravilhoso. Eu vou fazer isso hoje. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Tá? E eu gostaria de encerrar o nosso episódio aqui com uma palavra, né, de Deus, para renovar realmente a nossa fé. A Rô deixou ali o Salmo 34:18. Pega a sua Bíblia e leia. E eu quero deixar Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz, é isso que Ele quer para nossa vida, não de mal. E também para vos dar um futuro e uma esperança. Então é isso que Deus quer para nós, um futuro, paz e esperança. Que isso seja o que preencha a sua vida. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Muito obrigada por estar conosco em mais um episódio do Pauta com Propósito. E eu te espero no próximo. Um beijo, tchau, tchau.